Em nossos últimos encontros estivemos falando sobre oração e sobre duas áreas críticas, perdoado e perdoar outras pessoas. Agora com o Dave Butts, meu amigo, eu quero muito agradecer, Dave. Amém. Eu sou Obrigado. grato pelas vezes em que estivemos juntos Aham. ao longo dos anos. E uma das coisas que eu aprendi a orarmos juntos é que quando você ora, você entra num reino espiritual, numa batalha Certo. espiritual. Jesus, na verdade, ensinou aos discípulos a orar, porque isso aconteceria depois de ensinar sobre o perdão. E antes de falar de batalha espiritual, é melhor estarmos com o perdão em dia, É né? isso mesmo. Certo. Mas Jesus falou: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. Uhum. Então aqui vemos batalha espiritual e ele enfrentou tentações e o próprio tentador. Uhum. Vamos falar então disso. Qual o papel da batalha espiritual? Como um crente pode, alguém que talvez seja novo na fé, que está aprendendo a orar, como enfrentar a batalha Certo. espiritual? Claro. O que ele tem que fazer? Sabe, existem dois perigos opostos. Estou falando de batalha espiritual. Um é ignorar, né? Pensar que Certo. não existe. E o outro é focar só Certo. nisto, né? Sabe, todas as vezes que alguém espirra, eu vou expulsar um Uhum. demônio, né? Então, temos que tomar cuidado, não vamos para nenhum dos lados. Eu realmente creio que a melhor maneira que podemos ter um equilíbrio, como que Jesus lidou com o que chamamos de tentações de Cristo? Olha, é um modelo para nós, porque Jesus, ele foi tentado por Satanás. Agora, se entendermos que Jesus, Filho de Deus, pode ser tentado por Satanás, nós Certo. também. E a maneira que Jesus lidou com isto é muito importante. Porque Jesus, ele não batalhou esta batalha de sinais e maravilhas. Não, ele podia ter feito sinais e maravilhas. Mas em relação a essa tentação pessoal, a batalha dele foi travada e vencida com a palavra de Deus. Todas as vezes que Muito bom, Satanás hein? se levantou contra ele e tentou mudá-lo do seu objetivo principal, fazendo ele fazer isto ou aquilo outro, né? Isso que é a tentação. Jesus respondeu com a palavra de Deus. A palavra Uau. de Deus. Ele pegou a espada dele, né? A escritura, e ele realmente destruiu o ataque do inimigo, a tentação, dizendo: eu agora não vou escutar a você, eu vou prestar atenção no que Deus disse. Então, olha, eram as escrituras que se tornaram a chave para a sua vitória. E todos falam a mesma coisa para nós, né? Nós temos que conhecer a palavra de Deus se nós formos andar em santidade e vitória. Não quer dizer que vamos ter tudo memorizado, simplesmente quer dizer pessoas que amam a palavra de Deus porque nós vemos o Senhor em um lugar que a vontade de Deus claramente é falado. Sim, e eu queria fazer uma observação, porque você disse no começo, e acho que quando olho para Jesus estávamos falando disso, dos extremos, podemos cair em extremos, né? Satanás tentou Jesus usando um versículo e Jesus respondeu sim. ao diabo, mostrando o que o texto queria dizer no seu É isso contexto mesmo. apropriado, e é isso que precisamos saber da Bíblia. Então nós precisamos saber ler e compreender a palavra de Deus equilibradamente, É isso né? mesmo. Me desculpe, eu não quis te interromper. Não, Pode continuar seu muito raciocínio, bom. viu? Não, com certeza. Novamente, eu acho que o cristão, às vezes, eles se batem por causa da tentação. E olha, a verdade é que até Jesus foi tentado. Certo. Obviamente, lá nós vemos duas coisas diferentes, né? Não há razão porque nas Escrituras nós cremos que ele nunca mais teve tentação, né? A palavra tentações, olha, durante toda a sua caminhada na terra aconteceu. Ele pôde lidar com essas tentações e andar em vitória total. Então, o que esse versículo diz que temos que entender é que as tentações em si não são pecados. Certo. É como você responde para as tentações. Olha, os cristãos, muitas vezes, eles ficam tristes porque eles são tentados. E Satanás já venceu a Certo. vitória. Que, na verdade, olha, ele é um mentiroso, né? Jesus disse. Então, ele tenta fazer com que a gente peque e, então, ele faz a gente se sentir culpado porque ele tentou fazer a gente pecar. Verdade. Agora, ele nos engana. Então, as pessoas, olha, como Jesus, nós temos que entender que nós nos abraçamos à palavra de Deus, estamos comprometidos a não cair em tentação, né? Ele diz como nós temos que confessar o nosso pecado,
Mas existe uma batalha que está acontecendo, é uma batalha real. Temos que entender que nós, na verdade, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele veio habitar em nós, podemos andar em vitória, mas sabendo que você vai andar em vitória não quer dizer que a batalha não está lá. Uma das Certo. coisas que tem me ajudado, Semi, olha, tem sido tão bom para mim durante os anos, é colocar a armadura de Deus. Olha, eu Uhum, tenho certeza que, olha, o problema da batalha espiritual é que a gente nem pensa sobre ele. A gente uhum, acorda de manhã, você não tem nenhum entendimento que você vai passar num campo de batalha durante o dia. E uhum. Paulo, né, em Efésios capítulo 6, claramente nos fala que nós estamos vivendo num tempo de batalha, né? Existe uma guerra que está acontecendo. E se nós vamos andar em vitória, nós temos que receber tudo que Deus tem para nós. E uma das coisas simples que Deus nos deu, ele diz, a sua armadura. Uhum. Olha, é interessante, em Efésios 6, diz assim, o comando é claro, revestivos de toda a armadura de Deus. E ele fala num contexto de oração. Agora, eu Uhum. creio que a armadura tem a ver com a maneira que nós vivemos, mas, Certo. olha, está num contexto de oração. Então, uma coisa que eu faço todo dia de manhã, é algo que fiz hoje, eu revisto-me da armadura de Deus. Uhum. Não há uma fórmula mágica, não há palavras para dizer. Às vezes eu passo da armadura. Hoje eu coloco o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade, e os Uhum. sapatos da justiça, o escudo da fé e a espada do Senhor, a palavra. Às vezes eu foco só em uma parte da armadura. Sabe, a coisa importante é estar revestido de Cristo. Porque você Uhum. vê, toda a parte da armadura tem a ver com Jesus. Toda a parte Verdade, da é mesmo. armadura, olha, tudo é Jesus. Ele é aquele que venceu a vitória contra Satanás no final, lá na cruz. E ele vem habitar em nós, então para nós, olha, temos que orar efetivamente, temos que saber as palavras certas e focar em Jesus. Olha, estar revestido de Jesus, revestivos da armadura que é Cristo, É, e então andarmos na sua vitória. isso é maravilhoso. Temos que nos lembrar disso, né? É, Todos os tudo é assuntos é isso. Jesus. Tem que olhar para Jesus, ir a Jesus. Jesus é a fonte de tudo. Ele é nosso, tudo em todos. Eu penso que se estivéssemos numa guerra física, nenhum de nós ousaria andar sem nosso equipamento. Sair por aí sem a armadura, Certo? sair sem as armas. Então, essa batalha espiritual, uma das coisas neste tema que toca o meu coração é quando Jesus diz: E não nos deixeis cair em tentação. Ele diz: E não nos deixeis cair em tentação. Precisamos da direção do Espírito Santo. É isto E esse é o mesmo. final da oração que Jesus ensinou. Então, o que precisamos é chegar a um ponto que dizemos: Senhor, não quero sair daqui sem saber que o Senhor está me guiando. Certo. Pois se temos a orientação de Deus, sabemos que Ele nos dá graça para Aham. continuar. O retrato bíblico disso é das ovelhas, sendo guiadas pelo pastor, e as ovelhas falando: Eu estou seguindo um caminho perigoso, não me deixe cair no precipício. Certo. É a nossa realidade, né? É sempre assim, estamos num mundo perigoso. É verdade. Precisamos da direção de Deus. Uma das coisas que quero dizer a todos para seu tempo de oração é orar como Moisés: Senhor, eu não quero sair deste lugar a não ser que o Senhor venha comigo. E saber, as pessoas perguntam: quanto tempo eu devo orar? Até você ter certeza que Deus vai estar com você. Esse é o tempo É isso necessário. mesmo. Eu quero encorajar você a pedir Deus para te guiar. Tome a palavra. Olha, tome a palavra de Deus e esconda ela no coração, medite nela e tenha essa palavra para combater o inimigo dentro do seu coração e ponha a armadura de Deus. E tenha tempo com Deus todo dia para que Deus dirija a sua vida pelo Espírito Santo, pois somos mais que vencedores por meio de Cristo.